Um ano de Coin 11. Motivos para comemorar, cair fora ou manter o que se já tem investido? Há cerca de um ano surgia uma nova promessa no mercado. Uma ETF que pagaria dividendos mensais fazendo operações com derivativos com Bitcoin. Hoje vou mostrar para vocês o que aconteceu ao longo de um ano de história dessa ETF que inventou de usar opções para pagar dividendos ao cotista. E se isso de fato foi ou não uma boa ideia. E de bônus, para quem ficar até o final desse vídeo, eu ainda vou analisar se do ponto de vista de eficiência tributária é melhor fazer um investimento no Coin 11 ou na sua ETF mãe lá nos Estados Unidos. Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Para quem ainda não me conhece, eu sou Sandro Nunes, investidor do mercado financeiro e também assessor de investimentos do BTG Pactual. E este é o canal SN Rentabilizando. Aqui no meu canal, nós falamos sobre ações, opções, temperados com um pouquinho de Bitcoin. Mas antes de começarmos esse vídeo, eu gostaria de poder contar com o seu like, porque dessa forma o YouTube entrega esse conteúdo para mais pessoas. E se você ainda não é inscrito no canal, aproveita agora, já se inscreva e ative o sino das notificações para você ser avisado sobre os novos vídeos do canal. Eu já falei aqui no meu canal sobre essa ETF, o Coin 11. Inclusive, até fiz uma playlist para colocar somente assuntos sobre esse tema. Mas hoje eu quero fazer um balanço geral para avaliar como foi um ano investindo nessa ETF. E o que eu descobri sobre a sua ETF mãe, o BTCI, que o Coin 11 replica, que é surpreendente. E acredite, eles não fazem apenas venda coberta com opções do Bitcoin. Então, primeiramente, vamos entender toda a composição do Coin 11 para a gente, de fato, perceber que tipo de investimento é esse que o Coin 11 nos apresentou. Quando eu venho aqui para o site da Buena Vista, eu percebo que o Coin 11 faz aquisição de cotas de uma outra ETF chamada BTCI, da gestora Nels. Aí, para eu entender o que tem dentro do portfólio, eu vou lá na lâmina do BTCI. E aí, quando eu abro a lâmina para olhar a composição, olha que interessante. Eu percebo que ele não tem Bitcoin puro dentro da sua composição. Ele simplesmente faz a seguinte exposição: cerca de 70% de todo o fundo está alocado em títulos do Tesouro Americano de curto prazo e apenas 23% do portfólio está exposto diretamente no Bitcoin, mas não através da criptomoeda, através de uma outra ETF, que aqui no caso é uma ETF da gestora VanEck e também da BlackRock. Aqui são os ativos, o Hodl e o IBIT, todos eles listados também na Bolsa Americana. Então, em tese, o Coin 11 nada mais é uma ETF de uma outra ETF que tem outras ETFs. E aqui, olha que interessante, quando eu olho na composição da carteira, possui também cerca de 5,7% em exposição em derivativos. E aqui nós temos calls e também puts. Então, nesse caso, ele adquire as ETFs para poder replicar o mesmo movimento do Bitcoin
para equilibrar as suas posições em derivativos. Ele não usa a própria criptomoeda para fazer a venda coberta. Ele simplesmente adquire uma ETF que replica o mesmo movimento para ter um resultado equivalente, mesmo sem possuir diretamente o Bitcoin. Agora, uma observação muito importante. Quando eu venho aqui na lâmina e vejo que ele tem 70% em renda fixa, não significa que o fundo ele tem necessariamente 70% de renda fixa e 30% de renda variável. Ele simplesmente utiliza essa renda fixa para garantia, principalmente nessa venda de put aqui. Com isso, pode dizer que o fundo, sim, pode estar totalmente exposto ao Bitcoin, seja através da ETF, seja através de derivativos. Então vamos aos números, vamos ver o que o Coin11 entregou de resultado ao longo desses 12 meses. Nesta coluna aqui eu tenho todos os dividendos pagos mês a mês, até o último agora, que será pago no dia 8 de dezembro. Dividendos somados deu 24,64 de rendimento bruto, descontado ali 15% do imposto de renda retido na fonte, temos um rendimento líquido de R$ 20,94. A cota a mercado está em 66,09 no momento que estou gravando este vídeo. Então, se nós projetarmos um retorno futuro, tendo pago na cota 66,09, seria um retorno esperado de 31,69 em 12 meses, considerando que ele mantenha essa constância no pagamento de dividendos. Só que, para que eu possa mensurar adequadamente os resultados, eu tenho que pegar a cota pelo menos aqui, né, na Datacom, considerando que esse é o último dia para eu receber o primeiro dividendo. Então, eu vou lá para o histórico de cotas do Coin11. A cota a mercado no dia 23/12 fechou em 97,55. Esta cota aqui não leva em consideração os proventos pagos, tá joia? Isso aqui foi o fechamento do mercado naquele dia. Essa informação ela é pública, está disponível no site da Buena Vista, lá na página do Coin11. Então, quando eu pego a cota do dia 23/12, que é 97,55, o meu retorno cai para 21,47, já descontado os impostos. Porém, ainda para eu mensurar o resultado final do meu investimento, eu não posso considerar a cota que eu paguei no dia sem levar em consideração a cota a mercado. Se nós analisarmos apenas do ponto de vista de dividendo, que deu 21,47, está bem alinhado com o que a gestora se propôs a entregar ao longo do tempo, que era algo em torno de 20% ao ano. Mas do ponto de vista do investimento, eu tenho que somar a minha cota com os dividendos recebidos para saber o quanto de fato eu estou tendo de resultado com o investimento como um todo. E aí, quando eu trago para essa ótica, eu tenho o seguinte resultado. O deságio da cota foi de 31,46 ao longo de 12 meses, partindo do preço de 97,55, subtraído com o valor da cota mercado 66,09. Logo, o meu retorno líquido passa a ser menos 10,52, pois o que eu recebi de dividendos não foi suficiente para superar a desvalorização da cota. Então, meu retorno líquido em 12 meses será de menos 10,78. E quando eu comparo ele com o CDI do mesmo período, que foi de 14,04 no mesmo período, eu tenho um retorno em termos percentuais do CDI em menos 77%. Ou seja, durante um ano, o Coin11 não conseguiu nem sequer bater o CDI
e muito menos entregar uma rentabilidade positiva ao cotista. Mas e do ponto de vista de estratégia? Será que o Coin11 tem utilizado uma boa estratégia ao se expor em derivativos para trazer um retorno maior para o cotista? Para isso, basta eu comparar o resultado do Coin11 com os ativos que compõem a ETF, que é o IBIT e o Hodl. Então, quando eu venho aqui na mesma data ali, ó, 23/12, ele estava cotado a 26,32 dólares. E na data do dia 24, estaria ali em torno de 26,04. Então, sim, teria ali um pequeno prejuízo em relação à cota atual. Já o IBIT estava ali em torno de 52,87 e fechou ali em 52,23. Então, você teria tido ali também um pequeno prejuízo ao longo de 12 meses. Mas seria um prejuízo bem menor do que o Coin11. E também não posso esquecer de comparar diretamente com o Bitcoin puro. No dia 23/12, ele estava custando 593.293 e no dia 4 de dezembro, 495.746. Isso dá um retorno negativo em 12 meses de aproximadamente 16,44% no mesmo período. Então chegamos à seguinte conclusão: o pior retorno aqui seria se expor puramente no Bitcoin. Depois, o Coin11, que entregou um resultado negativo, mais de 10% de rentabilidade negativa no período. E por fim, as ETFs, o Hodl e o IBIT, que apesar de entregar um retorno negativo também, mas foi bem menor a diferença ali de preços no período. Portanto, o nosso Coin11 deixou muito a desejar neste primeiro ano, não é mesmo? E do ponto de vista de eficiência tributária, é mais inteligente eu ficar com o Coin11 na carteira ou abrir uma conta na corretora americana e comprar diretamente o BTCI? Se a gente olhar do ponto de vista tributário, você vai pagar mais imposto se você comprar essa ETF lá fora. Por quê? Porque o Coin11 ele tem 15% de imposto retido na fonte quando paga o dividendo, o que até facilita o nosso lado, você já recebe o dividendo líquido. E caso você venda a cota com lucro, aí você faz o pagamento do imposto de 15% também sobre o ganho de capital. Porém, se você comprar lá nos Estados Unidos, o imposto lá é 30% sobre o dividendo da cota. Então você já paga o dobro de imposto se você adquirir ela lá fora. E se você tiver lucro com ganho de capital também, vai ter que fazer o ajuste lá no dia da entrega da declaração do imposto de renda e ainda poderá pagar até a alíquota máxima de imposto, que é 27,5%. Então não dá para ter dúvida, é muito mais eficiente do ponto de vista tributário adquirir as cotas diretamente do Coin11 aqui na B3. E aí, será que em 2026 o desempenho se mantém? Melhora? Ou o que será que pode acontecer? Escreve aqui nos comentários, eu gostaria muito de saber. Ou será que não seria melhor investir diretamente no Bitcoin? Escreve aqui também para mim, vai. Agora, se você quer ir mais a fundo na análise do ativo, além de você observar o gráfico histórico, temos uma ferramenta que eu utilizo e que tem dado bom resultado também, que é justamente a ferramenta do Investing Pro. Essa ferramenta ela faz análise total das empresas listadas em bolsa do mundo inteiro. E você também pode usar essa ferramenta ao seu favor. Aqui você vai encontrar sugestões escolhidas por IA, caso você deseje montar sua carteira, ou então você vai poder acompanhar ativo por ativo, analisando ali métricas de valuation, analisando o preço justo da ação, e você também poderá fazer operações de tendências, porque ali você tem o fluxo financeiro do mercado
mercado na hora que o pregão está aberto. Com isso, você vai observar se a posição compradora ou vendedora está pressionando o ativo e poder entrar de forma mais assertiva nas suas operações estruturadas. E se você quiser aproveitar e assinar o Invest Pro, com o meu cupom SN15 você ainda ganha um desconto adicional de 15% no plano anual. E aí a assinatura vai sair por menos de R$ 25 mensais. Para você ter acesso ao cupom, basta clicar no link aqui da descrição desse vídeo e você já poderá ter acesso a essa ferramenta, que ela é muito interessante para quem opera no mercado financeiro. E eu gostaria de agradecer a todos vocês que ficaram comigo até o final desse vídeo e vejo vocês em breve em novos vídeos do canal.